Bom dia, nono ano A e nono ano B. Espero que todos estejam bem. Continuaremos aí com a nossa revisão de análise sintática. Aula 10, português, nono ano. Separa tudo direitinho, anota e vamos lá, ó. Exercitar. Vamos adquirir mais e mais e mais conhecimento. Anota aí na sua agenda. Atividade no livro, páginas 106, 107, 108, certo? Análise sintática é atividade, muita atividade no caderno, se não me engano, é uns 20 quesitos no caderno. Não tem desculpa dizer eu não aprendi análise sintática. Aprendeu? Sim. Vamos lá. Exercício, exercício, exercício. Vamos lá. Pega aí seu livro. Vamos lá? Uhul. Iniciando. Aí, nessa unidade, na página 106, ó. Explica as características do verbo intransitivo. Anotem aí detalhadamente. Trata-se de quê? De um verbo que apresenta o quê? Intransitivo. Sentido completo. Não exige complemento. Pode vir acompanhado de uma circunstância, ou seja, de um advérbio ou de um adjunto adverbial. Não confunda adjunto adverbial com o quê? Com o quê? Com o quê? Com complemento do verbo. Atenção para o contexto. Se você lê o verbo tem sentido completo. Se vier alguma coisa depois desse verbo, vai ser o quê? Advérbio, certo? Um adjunto adverbial. Então, teve sentido completo, eu tenho um verbo que intransitivo. Verbo transitivo direto são os verbos que apresentam o sentido incompleto. Se eu tenho um verbo que exige, ó, o quê? Um complemento. Então, vejam, verbo transitivo direto é o verbo que apresenta o sentido incompleto e exige um objeto, seja ele direto ou indireto. Nesse caso aí, direto, sem preposição. É conhecido também como amiguinho OD, certo? Objeto direto. Então, relembrando aí, trata-se de um verbo que apresenta sentido incompleto. Precisa de quê? Complemento depois do verbo. E não vem preposição, tá? Liga aí, se liga aí nessa dica. Verbo transitivo indireto. O verbo transitivo indireto, quando apresenta sentido, é incompleto. De novo, ó, só que tem uma diferenciazinha aí, ó. Exige o que? Uma preposição. E é conhecido também como OI. Então, verbo transitivo indireto, quando apresenta o sentido incompleto, o verbo exige o quê? Um objeto indireto e vem acompanhada assim essa ligação desse complemento entre o verbo e esse complemento por uma preposição que chamamos de OI. Quando será que são os dois, ó, chamado de quê? De transitivo? Então, você tem aí quais são as características do verbo transitivo direto e indireto. O verbo transitivo direto e indireto apresenta o sentido incompleto, esse verbo, ó, exige dois complementos, um OD e um OI. Marquem aí para vocês não esquecerem mais nunca. Preste atenção, objeto direto caracterizado pela ausência da preposição e o objeto indireto caracterizado pela presença da preposição. Não se esquece dessa dica, certo? Então, ele é conhecido como bitransitivo porque ele pode ser os dois, pode ser OD e OI ao mesmo tempo. E o verbo não tem sentido completo. Intransitivo tem sentido completo, transitivo não tem. OD sem preposição, OI com preposição. Finalizando aqui, você tem um estudozinho falando sobre a propaganda. Então, veja aí, o complemento do quadro apontado as principais características do gênero propaganda, é o gênero de estudo do nono ano aí nessa unidade. Então, esse gênero ele é composto de imagem, título, logotipo e slogan, certo? O título é o cartão de visita que chama a atenção, você olhar assim e diga, opa, que é isso aí, né? A imagem também, a linguagem verbal e não verbal está presente aí nesse tipo de gênero textual, né? Propaganda. E a frase é o efeito, o slogan é o efeito e a criatividade que chama a atenção do produto anunciado, né? O logotipo é o símbolo composto de uma imagem de letras, ou uma letra ou símbolo, né? A marca, vamos dizer assim. Esse texto ele pode ser tanto formal ou informal. Quanto mais simples, chama mais atenção informal do produto, né?
Vamos dizer assim que é uma linguagem mais informal. Essa linguagem mais informal chama a atenção bastante aqui do produto. Eu pesquisei aqui em outras entrelinhas, certo? O que seria aí, relembrando aí as aulas anteriores, passadas, que diz assim, ó. Como nos anúncios publicitários, depende ou não, são vinculadas às propagandas, né? Ele precisa de quê? Ter um texto. Quando eu vou lançar um produto, vou lançar uma propaganda, precisa ter um texto, uma imagem, certo? Essa imagem, com o uso de formas e cores em função de objetivos do texto, eu não posso colocar qualquer imagem, como já foi dito em outras aulas. Eu tenho a animação do vídeo e o som, tá? Tem o corpo da mensagem, que é o texto publicitário, né? Quem estuda publicidade e propaganda, se não me engano, ainda na FABIP tem esse curso. E você tem o objetivo de ver o corpo da mensagem, a identificação do anunciante, a marca ou logotipo da instituição. Exemplo aqui, ó, nossa marca aqui do colégio, ó, beleza? Deu para ver aí? Ótimo. Mas raramente aparece o título, né, de um subtítulo ou de um slogan. Raramente, viu? Mas pode vir a aparecer, que vocês já viram aí nessas marcas ao longo das aulas. No caso de filmes, apresenta-se o que? Uma pequena narrativa para transmitir a mensagem desejada. Então, vou contar um pouquinho do contexto histórico aqui. De meados do século XX para cá, com a propaganda, cresceu o ramo de design, né? Por relações públicas, empresas e associações de funcionário, entidades ou órgãos governamentais, valoriza cada vez mais o relacionamento que mantém com diferentes setores da opinião pública. São os departamentos das relações públicas, que cuida de conquistar a credibilidade do público por meio de construção de uma imagem favorável e bem aceita. Veja, uma boa imagem e uma má imagem. Pensa aí um pouquinho. Pensa aí para você qual é o produto que tem uma boa imagem. Pensei Coca-Cola. E pense no produto que não tem boa imagem. Não fale, fique na sua cabecinha aí. Fale não, certo? Vamos. Pensou? Quer falar? Pode falar. Fala aí, uma imagem que você diz, poxa, essa propaganda não foi nada legal. Agora na mente não veio nenhum. Mas pensar aí em casa, numa propagandazinha que chamou a atenção. Tá? Pensou? Então pronto. A propaganda é a imagem do produto, né? Que transmite, transformá-lo num produto, num poderoso ou não, dependendo da situação do seu produto que você vai contar. Então, por essa razão, né? As pessoas se chamam, tem esse apelo, essa persuasão. Eu vou, compre batom. Seu filho merece batom. Lembra dessa propaganda? Daí surge a necessidade de dominar o conhecimento desses assuntos. Eu não posso chegar e lançar um produto de qualquer jeito. Eu tenho que ter um texto, uma imagem. A função, qual é a função daquela imagem, suas cores, suas formas. Se tiver uma animação, qual é a função? Tudo organizadinho, bonitinho. Eu não posso simplesmente chegar e dizer assim, ó, vai ser isso aqui, essa cor, sem ter um detalhe, um estudo de um grupo sobre essa marca ou logotipo da instituição, beleza? Preste atenção nesse texto, ele é perfeito. Presente para a senhora. Muito bom esse texto, certo? É de Carlos Drummond de Andrade. Percorro as listas de presentes possíveis para o Dia das Mães. E sinto a dificuldade do problema. Tanta coisa. Até parece que a mamãe, coitada, não tem objeto algum em casa, desprovida de geladeira, armários, lençóis, liquidificador, porta-notas, tigela de cerâmica, fogão, secador de cabelo, batas. Não. Mamãe tem geladeira, sim, claro que tem. Se pensam que nas classes B e C a coisa é fácil, enganam-se. Pior. Mamãe ganhou tantos pares de meia que dava para abrir uma casa de Olga. Precisava ter recebido 1 ou 2 pares de sapato para usar com aquele monte de meia, mas filho não sabe nunca o número do pé de mamãe. Posso escolher meu presente do Dia das Mães, meu fofinho? Não, mãe.
perde a graça. Este ano a senhora vai ver, compra um barato. Barato? Admito que você compre uma lembrancinha baratinha, lembrancinha barata, mas não diga isso à sua mãe, é fazer pouco de mim. Pelo visto, todos damos presentes errados. Os filhos às mães aos filhos, maridos a namorados, idem. Sábia foi Dona Lucrécia, que chamou os 5 filhos e comunicou-lhes: não precisa tomar trabalho comigo, nem fazer despesa. Fico muito grata a vocês pela intenção. Basta cada um me trazer um pacotinho de paz. Ouviram? Onde a gente arranja isso, mãe? Sei lá. O melhor é não procurar muito. Traga pacotinhos vazios, a paz deve estar lá dentro. Ó, acabamos de ler um texto de Carlos Drummond de Andrade, Presente para a Senhora. É uma crônica, certo? O que seria uma crônica? É um tipo de texto narrativo curto, geralmente produzido por meios de comunicação, por exemplo, jornais e revistas. Além de ser um texto curto, possui uma vida curta também, ou seja, crônicas trata de acontecimentos corriqueiros do nosso cotidiano. Então, esse texto aí presente, né, para a senhora, o presente da mãe, foi perfeito. Desculpa aí que a gente lê nas carreiras, se empolga, às vezes saem umas palavrinhas, né, erradas. Qual é o assunto da crônica lida de Carlos Drummond de Andrade? O texto lido trata de quê? Da dificuldade de dar presente à mãe no Dia das Mães, independentemente de classe social. Não é só pobre, só é rico. Todos têm essa dificuldade, todos têm, de comprar o presente certo para a mãe. E você comprou certo o presente para a sua mãe aí nesses Dias das Mães que passou? Conseguiu comprar alguma coisa com essa loja fechada? Conseguiu? Sim, graças a Deus. Amém. Conseguiu. Ó, questão 2. No diálogo ocorrido entre o filho e a mãe de classe B, temos o seguinte: posso escolher meu presente do Dia das Mães, meu fofinho? Não. Mãe, perde a graça. Este ano a senhora vai ver, compra um barato. Barato? Admito que você compre uma lembrancinha, barata, mas não diga isso à sua mãe, é fazer pouco caso de mim. Qual é o tipo de variação linguística que o cronista utiliza para determinar as situações engraçadas que acontecem nessa conversa? É uma variação sociocultural, lembra lá das primeiras unidades, ó, representada pelas gírias na fala do filho que não são entendidas pela mãe. Por exemplo, barato, o que significa interessante, mas é entendido como de pouco valor e não como de interessante. Então, barato para o adolescente seria interessante, mas para a mãe seria o quê? Coisa de pouco valor. 3. Classifica a colocação pronominal destacada, não é certo? A seguir explicando. Se pensa que nas classes B e C a coisa é fácil, engana-se. Trata-se de uma ênclase empregada corretamente porque, após a vírgula com o verbo sequente, não se usa próclise, certo? Seria aí ênclase. Está correto. B. Opa, não, me pulei. 4. Identifique e classifique o sujeito e o predicado dos enunciados a seguir. Percorra as listas. Quem percorre? Eu. Então, eu tenho o sujeito oculto, eu. Que tipo de predicado eu tenho aí, ó? Se eu estou percorrendo, é um verbo de ação, predicado verbal. Percorre as listas de presentes possíveis para o Dia das Mães. Eu tenho aí um predicado verbal e um sujeito oculto, eu. Tragam pacotinhos vazios. Sujeito indeterminado. Predicado verbal, traga pacotinhos vazios. Quinta questão. Classifica o termo destacado, considerando a transitividade verbal. Mamãe ganhou tantos pares de meia que dava para abrir uma casa de obra. Os termos destacados são ganhou e abrir. Ambos verbos o quê? O quê? Escutei direitinho? Muito bem. Transitivos diretos, porque não tem aí acompanhamento por preposição. E precisa de complemento, por isso que são VTB. V de verbo, T
e um D, certo? Beleza? VTD. Aí nessa página você tem uma autoavaliação. Aproveite esse espaço para compartilhar como foi o seu rendimento escolar nesse caderno. E você gostou dos assuntos trabalhados? É mais assunto de revisão, variedades linguísticas, né? Colocação pronominal foi o novo para vocês. Estudamos também análise sintática, muita revisão agora, e figuras de linguagem. Eu acredito que todos aprenderam. Caso não tenha, anota as dúvidas para retirar comigo, participa dos grupos de estudo, tira as dúvidas aí comigo, beleza? Tá? Mesmo nessa distância, vamos pedir a Deus que passe logo essa doença para que possamos voltar aí às aulas presenciais. Iremos aí fazer uma revisão sobre a análise sintática. Nessa análise sintática, estudamos os termos da oração. Então, vamos lá, vamos dar uma voltinha, né? Frase é uma unidade linguística, certo? Com ou sem verbo, por meio do qual o falante transmite suas ideias. Oração, frase ou parte da frase que apresenta verbo ou locução verbal. Tá? Só lembrando aí antes de a gente começar o sujeito e o predicado. Período, frase constituída por oração ou orações. Pode ser simples, que contém uma única oração, ou composto quando contém duas ou mais orações, certo? A parte da análise sintática é a parte que estuda a sintaxe, né? Que tem o objetivo de analisar as relações que estabelecem entre as palavras de uma oração e classificá-las de acordo com tais relações, né? Qual o nosso objetivo? Analisar as relações entre a oração e o período, classificando quanto a essas relações, tá? São os termos, né? Quais seriam esses termos? Sujeito e predicado, tá? O sujeito, o sujeito tem que concordar com o verbo, constituir seu assunto central, apresenta como um núcleo ou um substantivo, um pronome ou uma palavra substantivada. Predicado, apresenta um verbo, está em concordância com o sujeito, ó, está em concordância com o sujeito, contém uma afirmação a respeito do sujeito. Exemplo aí, ó, sou na escuridão uma pancada seca. Sou na escuridão uma pancada seca. Você tem aí um sujeito e um verbo e eles estão em concordância. Todas as noites depois do jantar, eu e minha família assistimos, ó, nós assistimos. Veja que o verbo e o sujeito estão o quê? Em concordância. Então, sujeito é o termo da oração com o qual o verbo estabelece uma concordância. Essa concordância lembra da pessoa e do número. Pessoa, primeira, segunda, terceira pessoa do discurso, certo? Professora, lembra aí, eu, tu, ele, nós, certo? E o número singular e plural, tá? E quando você passa para o predicado, é o termo da oração que contém o que se declara a respeito do sujeito. O predicado sempre contém um verbo da oração, tá? Então, eu tenho aí sujeito e o predicado tem que estar em concordância e esse verbo tem que concordar com o sujeito, tá? Só é você olhar aí, sou na escuridão, uma pancada seca e todas as noites depois do jantar, eu e minha família assistimos à televisão, não poderia assistir, certo? Eu e minha família, nós assistimos à televisão, beleza? Sujeito simples, apresenta um único núcleo. Meu avô brigou com outros fazendeiros. Eu tenho um sujeito, um verbo no singular, por isso que há essa concordância. Avô brigou. Eu estou falando de uma só pessoa. Composto, quadros, livros, móveis. Não serão vendidos. Serão está no plural, porque concorda também com quadros, livros e móveis. Eu tenho mais de um núcleo. Sujeito oculto, não vem na frase, mas através da desinência do verbo você descobre, chamado também de desinencial, desinência e implícito, porque vem escondidinho. Encontra-se implícito na forma verbal ou no contexto. Sinto muito a falta dos meus livros. Então, sinto, a palavra sinto, certo? Eu sinto, por isso que ele é oculto. Os agricultores participaram da reunião. Então, eu tenho aí um sujeito simples, porque os agricultores... Eu encontro o sujeito, participaram.
Eu chamo você aqui a atenção para você não confundir achando que os agricultores, só porque está no plural, vai ser composto. Não, senhor. Certo? Eu só tenho aí. Agora, se eu dissesse os agricultores e os fazendeiros participaram da reunião, daí seria o composto. Mas nessa situação, os agricultores participaram da reunião vai ser um sujeito quê? Um sujeito simples, tá? E os agricultores está no plural e o verbo também vem para o plural. Decidiram comprar novos equipamentos. Quase que não saía, né? Vamos prestar atenção aí no próximo slide. Olha aí. Continuação. Indeterminado, quando não se quer ou não se pode identificar claramente a quem o predicado da oração se refere. Você tem aí, ó, o verbo sempre na terceira pessoa do plural, certo? Sem referência a nenhum termo identificado anteriormente. Você tem aí exemplos. Procuraram você ontem à noite. Tem como identificar se foi Janeide, se foi Rafael, se foi Letícia, se foi Mariana, se foi João. Não tem como identificar, certo? Quem foi que estava aí procurando você ontem à noite. Estão pedindo sua presença lá fora. Perguntaram aí quem foi? Se foi Saulo, se foi Carol, se foi Janeide. Não tem como você identificar. Então, como não tem algo anteriormente que você possa identificar, é chamado de verbo que indeterminado. Então, eu tenho um verbo na terceira pessoa do plural. Verbo acompanhado do pronome se, ó. Lembra aí da partícula passivadora, índice de determinação do sujeito, mas nesse caso aí é índice de determinação do sujeito. Vem acompanhado do se, atuando como índice de determinação do sujeito. Assunto lá do 8º, as funções do se. Vive-se melhor fora das cidades grandes, olha aí. É a partícula se mais o verbo na terceira pessoa do singular. Não se esquece desse detalhe, tá? Então, sujeito indeterminado, o verbo na terceira pessoa do plural, ou o verbo na terceira pessoa do singular, mais a partícula se, que chamamos de quê? Índice de determinação do sujeito. Oração sem sujeito, né? O último aí, a última classificação. Dizemos que uma oração é sem sujeito quando ela não apresenta nenhum elemento ao qual o predicado possa ser atribuído. O que importa neste caso é o fato verbal em si. As orações sem sujeito só ocorrem com alguns verbos particulares, por não admitir sujeito. Estudamos aí também os verbos impessoais, né? Estudaremos, perdão. Esses verbos sempre serão apresentados na terceira pessoa do singular e classifica-se como verbos impessoais. Quais são esses verbos? Haver, fazer, ser e os verbos que indicam fenômenos da natureza, tá? Então, vejam, aí no slide você tem, ó, oração sem sujeito, formado por apenas predicados, outra dica aí, destaca, nos quais aparecem verbos impessoais, então, sempre na terceira pessoa do singular. Verbo que exprime o fenômeno da natureza, choveu pouco no último mês de março. Veja, terceira pessoa, choveu pouco no último mês de março. Anoiteceu rapidamente. Indica todas essas duas primeiras frases, fenômeno da natureza. Os verbos estar, fazer e ser, haver, faltou eu dizer, quando indica tempo ou fenômeno natural. Fenômeno, estar cedo, faz muito frio na Europa. Há meses não vejo sua prima. São 2 horas da tarde. Tá? São expressões. Então, veja, esses verbos aí, tá? Indica tempo passado, indica tempo decorrido, uma expressão de tempo. Só lembrando aí, vai escrevendo, ó. Haver, certo? Eu tenho um sinônimo, eu posso trocar por existir, né? Indicando tempo passado. Fazer indica tempo decorrido. E ser expressões de tempo. São verbos impessoais e sempre na terceira pessoa. E só são formados apenas por predicado. Certo? Destaca aí. O verbo haver expressando a existência, olha aí, ou acontecimento. Há boas razões para suspeitarmos dele. Houve vários bate-papos durante a assembleia. Tá? Fica aí a dica, estuda um pouquinho. A predicação
é o tipo de relação do verbo que mantém com o sujeito da oração. De acordo com essa relação, há dois grupos: verbos de ligação, que é os de estado, ou verbo de ação, que são os verbos significativos. Verbos de ligação, que indicam estado. Não expressa ações do sujeito. Liga o sujeito ao seu atributo, estado ou característica. Eu sou poeta solitário, minha namorada está atrasada, Pedro parecia feliz em sua nova casa. Todos permaneceram calados. A novela continua enfadonha. O rapaz tornou-se um grande político. Joana anda preocupada com as dívidas. Nós ficamos alegres por sua nomeação. Nós viramos fãs do novo candidato. Então, você tem aí, todos destacados em negrito, são os verbos de ligação. Depois, vocês têm o PTS, que iremos falar também nessa aula. E eu, minha namorada, Pedro, todos, a novela, o rapaz, Joana, nós e nós, das últimas frases, são os sujeitos, né? Eu tenho o verbo de ligação e todos aí com a presença de pronome, não é isso? Alguns pronomes, outros substantivos, como Pedro, eu e minha, nós são os pronomes. E outros são substantivos, tá? Então, eu tenho essa ligação aí, sujeito, verbo de ligação e qualidade do sujeito, que chamamos de predicativo do sujeito. Todos esses em negritos são exemplos de verbo de ligação. Conhecido como os verbos significativos, anotem aí, de ações. Indicação, acontecimento, fenômeno na natureza, fenômeno natural, desejo e atividade mental. Apresentam a transitividade ou não, pode ser intransitivo também, né? A transitividade verbal é a necessidade de alguns verbos que apresenta de outras palavras como complemento. A esses verbos exige um complemento chamado de transitivo. E os que não exigem complemento chamamos de intransitivo. Foi o que estudamos lá no livro, nas últimas páginas do seu livro. Então, vejam. Eu tenho verbos significativos, que indicam ação, né? Indicadores de ações ou ação. Essas ações, esses verbos, alguns precisam de complemento, são chamados de transitivos, e os que não precisam são chamados de intransitivos. Verbos intransitivos. São verbos intransitivos que não necessitam de complementação, pois já possuem sentido completo. Observe estas frases retiradas das manchetes de jornais. Rei, eu acho rei alguma coisa da Jordânia, morre aos 63. Então, eu não preciso mais de complemento depois desse verbo. 24 mil casam-se ao mesmo tempo. Então, casam-se, casou, tchau. Nascem trigêmeos na virada do ano. Então, nascem. Não precisa de complemento. Pelo contexto, você observa que esses verbos não necessitam de complemento depois do verbo. Perceba que esses verbos não necessitam de qualquer elemento para complementar seu sentido, pois quem morre, morre, quem se casa, casa-se e quem nasce, nasce. Então, verbo intransitivo são aqueles verbos que não precisam de quê? De complemento, tá? Aquele que determinado enunciado exprime por si só uma ideia completa. E por isso, não requer outro termo que lhe complete o sentido. Verbos transitivos são verbos que necessitam de complementação, pois têm sentido incompleto. Observe as orações. O Flamengo venceu. Venceu quem? O Vasco. O cliente reclama da promoção da BCP. Medida em estudo promete alívio para os estados. Percebam que os três verbos utilizados nos exemplos necessitam de complementação, pois quem vence, vence alguém, quem reclama, reclama de algo e quem promete, promete algo a alguém. Então, quando você faz essa pergunta ao verbo, você vê que os sentidos estão em quê? Incompletos e eles precisam de quê? De um complemento, né? Então, o verbo transitivo é aquele que num determinado enunciado, não tendo sentido completo por si mesmo, requer um objeto, né? Ou seja, um complemento que complete o seu sentido. Ó, você tem aí, ó, transitivo
direto. Exige o complemento sem preposição obrigatória. O complemento é denominado objeto direto. Presidente receberá governadores. Observa que não tem nenhuma preposição. Então, o complemento depois do verbo será OD. Prefeitura compra novos computadores. Observa também que não tem preposição, por isso chamamos de OD. Transitivo indireto. Existe complemento com preposição obrigatória. O complemento é denominado objeto indireto. O eleitor não obedece à convocação do TRE. Então, esse A é com crase. Observe que depois ele vem depois do verbo e por isso que é chamado de OI. A população ainda acredita nos conflitos. Então, nos é uma preposição aí, tá? Então, eu tenho aí um objeto também indireto. Transitivo direto e indireto, conhecido como bitransitivo. Possui dois complementos, OD e OI. O governador perdoa a deputada e traição do passado. Empresário doa rendimentos do mês à Unicef. Predicado verbal é aquele que tem como núcleo, palavra mais importante, um verbo significativo, ou seja, um verbo de ação. Ministro anuncia reajuste dos impostos. Núcleo anuncia, porque é o verbo. No predicado verbal, você classifica aí como núcleo do predicado o verbo, ou seja, o verbo significativo. Lembre-se, o verbo significativo pode ser transitivo direto, VTD, ou transitivo indireto, VTI. Transitivo direto e indireto, VTDI. Ou intransitivo, que é aquele que não precisa de complemento, chamamos de VI. Desculpa. Exemplo, o Tecno comprou várias bolas. O Tecno comprou o quê? Várias bolas, em verbo transitivo direto. O Tecno gosta de bolas novas. Olha o dia aí, ó, preposição. Então, eu tenho o quê? Verbo transitivo indireto. O técnico prefere melhores condições de trabalho a aumento de salário. Então, eu tenho um verbo transitivo direto e indireto. Tá? O verbo prefere o quê? Melhores condições de trabalho ao quê? Aumento de salário. Então, eu tenho a presença, eu tenho um bitransitivo aí. O técnico viajou. Viajou. Tem o verbo intransitivo, pois ele não precisa de complemento. Predicado nominal é aquele cujo núcleo é o nome, né? Nesse tipo de predicado, eu tenho um predicativo. Nesse tipo de predicado, o verbo não é significativo, e sim de ligação, serve de elo entre o sujeito e o predicado. Todos estavam apressados, eu tenho estavam, verbo de ligação, apressado, eu tenho um predicativo. Quem seria o núcleo, né? Apressados, que é a qualidade, que chamamos de PTS. Predicativos, né? Características, informações ou qualidade ou estado. Então, eu tenho o predicativo do sujeito. É o termo que atribui característica, qualidade, estado ao sujeito. Sua presença é confortante. Então, eu tenho um verbo de ligação aí e confortante, um predicativo do sujeito, que chamamos de PTS. Predicativo do objeto. É o termo que atribui característica, qualidade ou estado ao objeto direto ou ao objeto indireto. A prefeitura conservou a cidade limpa. A prefeitura conservou a cidade limpa. Então, eu tenho aí um OD, certo? Uma presença de um predicativo do objeto. Aqui, ó, conservou a cidade limpa, vai ser um OD. Complementos verbais, eu tenho aí objeto direto. Achei isso aqui bem interessante. Só para lembrar lá desde o 7º ano, ó. É um complemento de um verbo transitivo direto, ou seja, o complemento normalmente vem ligado ao verbo sem preposição e indica o ser para o qual se dirige a ação verbal. Pode ser representado por um substantivo, um pronome, um numeral, uma palavra substantivada e uma oração. Veja aí, ó. Substantivo: passageiros e motoristas atiram moedas. Pronome: os jornais nada publicaram. Numeral: ó. A moça da repartição ganha R$450. Palavra substantivada: tem um quê de inexplicável. Oração: meu pai dizia que os amigos são para as ocasiões. Então, você observa aí que o complemento do OD vem ligado ao verbo sem preposição, né? E essa ação faz referência
a esse complemento. Quando diz assim, passageiro e motorista atiram moedas, a ação, e moedas, OD. Então, pronome, nada, os jornais nada publicaram. Observem aí que isso é muito interessante, é só dar uma relembradazinha, quase que não saía. E quais seriam esses complementos verbais do OI, né? Isso é um complemento de um verbo transitivo indireto, isto é, um complemento que se liga ao verbo por meio de preposição. Então, você tem também substantivo, pronome numeral e oração, só que ele vem sempre ligado por uma preposição. Falamos de vários assuntos inconfessáveis. Eita, hoje, pronome, também dialogava com elas. Olha aí o com. Numeral, é preciso optar por um. Oração, esquecia-se de que não havia piano em casa. Certo? Observem aí que isso é muito bom. Agora, lembrando que todos esses complementos, eles são ligados por preposições. Tá? Atividade. Indique o sujeito das orações abaixo e classifique. Anota aí essas frases no seu caderno tudinho. Mariana precisa de apoio. Alguns homens destroem a natureza. Só pensam em namoro. O professor e a professora obedecem ao regulamento. Verifiquei os estragos no telhado. As plantas amazônicas necessitam de grande quantidade de luz. Ventou bastante ontem. Olha aí. Quer um conselho? Pega o teu lápis, faça um tracinho, ó, no meio aí, separando o sujeito do predicado. Lembrando que tem frase que só vai ter predicado. Mariana precisa de apoio. Quem é o sujeito da frase? É quem? Mariana. Então, eu só tenho Mariana aí. Identifico o sujeito e classifico. Que tipo de sujeito eu tenho? Sujeito simples. Alguns homens destroem a natureza. Cuidado aí que os pronomes também podem ser o quê? Sujeito. Alguns homens. Sujeito simples, certo? Só pensam em namoro. Eu tenho um sujeito aí, esse aí é uma casquinha de banana boa, viu? Pensa, terceira pessoa. Tem dizendo quem é que só pensa em namoro? Não. Sujeito indeterminado, tá? Eu tenho um sujeito aí indeterminado. O professor e a professora. Eu tenho um sujeito dois núcleos, eu tenho um sujeito composto. Professor e a professora. Verifiquei. Quem foi que verificou? Eu verifiquei os estragos do telhado. Então, eu tenho um sujeito que oculto. Não vem na frase, mas pela desinência do verbo eu identifico. E na letra F, você tem aí o quê? As plantas amazônicas necessitam de grandes quantidades. Eu tenho um sujeito simples, as plantas amazônicas. E, por último, muito bom, muito fácil essa alternativa aí da letra G. Ventou. Ventou é um fenômeno da natureza. Se eu tenho um fenômeno da natureza, eu tenho uma oração sem sujeito. E aí, acertaram? Muito bem. Parabéns para vocês. Ó, aqui é o gabarito da questão 1, certo? Então, só passando aí, ó. Letra A, sujeito. A letra A seria Mariana. Eu não coloquei aí, mas eu peço para você destacar lá no seu caderno agora. Letra B, alguns homens. Letra C, só pensa, né? O verbo pensa, o sujeito determinado. Então, não tem sujeito, certo? Eu só faço a classificação. E se você quiser, sublinha, pensa aí para você lembrar da regrinha. Sujeito composto, o professor e a professora. Letra E, eu, é oculto, também não vem na frase. As plantas amazônicas, sujeito simples, inexistente, porque ventou é uma oração sem sujeito. Então, vejam aí, você encontra sujeito, né? Os que você encontra na frase A, B, D e F. O que você encontra pela desinência, letra E, que é sujeito oculto. É sujeito indeterminado, letra C, terceira pessoa, né? Isso do plural aí no caso da frase, não é isso? E até finalizando aqui, ventou, oração sem sujeito, porque é um fenômeno da natureza. Questão 2. Olha direitinho mais aí, a alternativa que você para classificar o sujeito da seguinte oração. 1. Chegaram os alunos. 2. Nada te tirei. Nada te tirei. Amanhã serão 30
de março, a dor permanecia a mesma, descobriram o culpado, fizeste o dever. No inverno amanhece tarde, os livros e os cadernos são úteis, entraram os alunos e professor. Vejam aí direitinho, vou dar um tempinho para vocês copiarem. Pega aí o seu lápis, já segue aí o gabarito ao lado, mas eu quero que você destaque também, de um por um de cada frase, o sujeito. Então, no primeiro você tem sujeito aí, os alunos, por isso que ele é um sujeito simples, certo? No segundo, você tem aí, ó, um sujeito oculto, direi, né? No terceiro, você tem um sujeito aí inexistente, serão, amanhã serão, certo? No quarto, você tem a dor permanecia a mesma, a dor, um sujeito simples, dor. Quinto, descobriram, indeterminado. Sexto, fizeste, oculto. Sétimo, vai destacando aí, no inverno, ó, inexistente, fenômenos da natureza. Oitavo, os livros e os cadernos, composto. E, por último, a frase 9, você tem um sujeito composto também, alunos e professor. Classifique nas frases objetos direto e indireto. Na letra A, você tem incêndio florestal já destruiu 100 mil hectares. 100 mil hectares, depois do verbo, tem presença de preposição, dá uma analisada aí. B, discordo totalmente de você. Se tem preposição, dá uma avaliada aí. Previdência reajusta o valor dos benefícios. Observam aí a letra C também. Letra D. Não confiava em si absolutamente. Observa aí. O dinheiro ao descanso semanal pertence a todos os trabalhadores. Certo? Analisa aí. Dá um tempinho para vocês escreverem. Pensar aí um pouquinho. Quando vem com preposição, eu tenho OI. Quando não vem com preposição, eu tenho OD. Ó, na letra A, destruiu 100 mil hectares. Não tem preposição, eu tenho a presença de um OD. Discordou totalmente de você. Esse de você, ó, discordo totalmente de você. Esse de, eu tenho a presença de uma preposição, então eu tenho um OI. Na letra C, a Previdência reajusta o quê? O valor de quem? Dos benefícios. É isso? Então, eu tenho um OD e tenho um OI. Na letra D, não confiava em si absolutamente. Em preposição, eu tenho um OI. O direito ao descanso semanal pertence a todos. Esse A é uma preposição, certo? Então, eu tenho aí um OI. Segue aí a sequência da correção da terceira questão. Então, você tem aí ó, o gabarito da terceira questão. OD na letra A, B, OI na letra C, OD e OI na letra D, OI na letra E, OI. Faz a correção bem direitinho, tá? Se liga aí, galerinha, nessa dica aí do Enem, ó. Esse hipertexto. Alguns já ouviram falar, outros não. Já falei também em sala, não me lembro. Vamos lá? Atenção. Se assemelha à forma como o cérebro humano processa o conhecimento, fazendo as relações e acessando as informações diversas, construindo ligações de fatos, imagens, som, enfim, produzindo uma teia de conhecimento. No hipertexto, o leitor passa a ter uma participação mais ativa, pois ele pode seguir caminhos variados dentro do texto, selecionando pontos que os levam a outros textos ou a outras mídias para completar o sentido da sua leitura. O leitor torna-se, assim, o coautor do texto, pois constrói tramas paralelas de acordo com seu interesse. Entender o conceito de hipertexto é fundamental para a prova do Enem, ó, se liga aí. E sua definição é uma forma de escrita, leitura não linear, blocos de informações ligadas às palavras, parte de um texto ou até por uma imagem.
Vamos aí, galerinha, entender um pouquinho mais sobre o hipertexto. É fundamental, ó, para a prova do Enem. Em sua definição, é uma forma escrita de leitura, não linear. Veja aí um texto normal, veja um hipertexto que fica totalmente anormal. Você vai acessando, vai ligando as informações, as ideias, as imagens e assim vai lidando o quê? Vai lidando o quê? A seguinte, lembra da intertextualidade quando você liga um texto a outro, um poema, uma música que fala do mesmo assunto? Uma organização que você tem com precisão, uma estruturação de rede. Você vai ligando, acessando assim. Vai tendo esse jogo dinâmico, certo? Então, o hipertexto facilita a sua vida, né? Artigos de internet, um livro de contos, dicionário, são considerados o quê? Hipertextos. A informação contida neles proporciona um caráter não linear, onde o leitor pode também selecionar as informações e os caminhos da leitura que preferir, tá? Beleza? Questão do Enem 2011, ó, se liga aí, ó, o hipertexto se refere à escritura eletrônica não sequencial e não linear, que se bifurca e permite ao leitor o acesso a um número praticamente ilimitado de outros textos a partir de escolhas locais sucessivas, em tempo real. Assim, o leitor tem condições de definir interativamente o fluxo de sua leitura a partir de assuntos tratados no texto, sem se prender a uma sequência fixa ou tópicos estabelecidos por um autor. Trata-se de uma forma de estruturação textual que faz do leitor simultaneamente o coautor do texto final. O hipertexto se caracteriza, pois, com um processo de escritura-leitura eletrônica, multilinearizado, multissequencial, indeterminado, realizado em um novo espaço da escrita. Assim, ao permitir vários níveis de tratamento de um tema, o hipertexto oferece a possibilidade de múltiplos graus de profundidade simultaneamente, já que não tem sequência definida, mas liga textos não necessariamente correlacionados. Tá? Essa fala de Marcuski foi retirada aí do HTP, né, no acesso de 29 de junho de 2011. Continuando a alternativa aí. O computador mudou nossa maneira de ler e escrever, e o hipertexto pode ser considerado um novo espaço de escrita e leitura. Definindo como um conjunto de blocos autônomos do texto, apresentado em meio eletrônico computadorizado e no qual há remissões associadas entre si e diversos elementos, o hipertexto é uma estratégia que, ao possibilitar caminhos totalmente abertos, desfavorece o leitor ao confundir os conceitos cristalizados tradicionalmente. B. É uma forma artificial de produção da escrita que, ao desviar o foco da leitura, pode ter como consequência menosprezo pela escrita tradicional. C. Exige do leitor um maior grau de conhecimento prévio, por isso, deve ser evitado pelos estudantes nas suas pesquisas escolares. D. Facilita a pesquisa, pois proporciona uma informação específica, segura e verdadeira em qualquer site de busca ou blog oferecidos na internet. Ou seria a letra E, que possibilita ao leitor escolher seu próprio percurso de leitura, sem seguir sequência, constituindo-se em atividades mais coletiva e colaborativa. Então, veja aí o que ele pergunta. Ó. O computador mudou nossa maneira de ler e de escrever, e o hipertexto pode ser considerado um novo espaço de escrita e leitura, definindo como um conjunto de blocos apresentado no meio eletrônico computadorizado, no qual há remissões associadas entre si. O hipertexto pode ser o quê? Ele possibilita, ele facilita, ele exige. É uma forma artificial, é uma estratégia. Veja aí qual dessas alternativas. Vamos lá? Muito bem, quem acertou? Letra E. A possibilidade de texto em meios eletrônicos, como nas páginas da internet, por exemplo, permitir a criação de links, recursos que direcionam o leitor a outros textos relacionados àquilo que está sendo lido. O conjunto desses textos relacionados compõe um todo, um hipertexto. Sua compreensão preside da leitura dos links, que serão acessados de acordo apenas com a necessidade ou interesse do leitor. Como acesso aos links opcional, o leitor pode escolher seu próprio percurso de leitura, o que torna sua atividade mais coletiva e colaborativa. Então, seria a letra E, a questão correta, beleza? Até a próxima aula. Beijo, fica com Deus.